Quero falar nesse vídeo aqui sobre uns detalhes sobre alguns blocos inferiores que eu não falei no vídeo específico sobre os inferiores, porque eu ainda estava em dúvida, na verdade, como eu ia oferecer esses blocos, mas acredito que cheguei em um consenso interessante aqui que vai agradar a maioria de vocês ali. Este bloco aqui, ó, é o bloco conhecido como duas gavetas e um gavetão, é muito usado em cozinhas ali. Lembrando que você pode usar também em outro ambiente, mas o mais utilizado é em cozinhas. E o que eu fiz aqui de ajuste nesse bloco? Eu coloquei basicamente as gavetas de cima em tamanho fixo, seria metade do tamanho total, e a gaveta, no caso o gavetão de baixo, ele vai também ter o tamanho de metade do total. Então, por exemplo, se você colocar aqui na altura um valor de 1 metro, deixa eu selecionar aqui, 1 metro, por exemplo, você aplicar isso aí, ele vai fazer o cálculo e aí ele vai trazer o módulo já ajustado. Lembrando que eu vou até colocar na visão de raio-x aqui para você observar melhor. Ó. Então ele me traz aqui o gavetão já na posição correta, o coxinha aqui também já está na posição correta, tá? E as gavetas, você tem a opção de edição. Então, por exemplo, neste caso aqui, como eu estava trabalhando, ó, selecionando as gavetas aqui, ó, como eu estava trabalhando com a altura máxima em 90, ele respeitou essa medida, mas nesse caso eu posso aumentar. Então, com o gaveteiro ali autoajuste selecionado, eu vou fazer um ajuste, por exemplo, aqui para 15, ó, e vou dar um Enter. Automaticamente ele vai aumentar o tamanho das minhas gavetas. E assim você pode vir ajustando conforme você precisar. Por exemplo, com 17. E aí você vai ter um gaveteiro mais próximo ali, ó, respeitando já o vão do coxinha. Então é bem bacana para quem trabalha nesse sistema. Nesse caso da gaveta da parte de baixo aqui, ó, se ficar ruim de selecionar, você pode vir aqui na parte de etiquetas aqui, ó, e ocultar portas e frentes, que daí você tem um acesso mais direto. E aí aqui na altura máxima da gaveta é só fazer o teu ajuste. Por exemplo, 35 ali, ele vai aumentar a gaveta. Mas ele sempre vai respeitar, no caso dessa posição de coxinha, e também o tamanho das gavetas aqui, ó, ele vai respeitar sempre metade do tamanho total. Então, por exemplo, se você tem um armário com 1 metro, a altura do meu vão aqui especificada nas fórmulas aqui vai ter 50, que seria exatamente a metade. Mas tudo também é possível ajustar utilizando ali aquilo que eu acabei de mostrar para vocês aqui, que são as ferramentas de edição dentro do próprio bloco, tá? E saindo mais uma vez, selecionando na parte externa, caso eu faça outra alteração aqui, por exemplo, diminuindo ele aqui, ó, ele vai fazer o cálculo normal do bloco, e depois que ele fazer o cálculo desse bloco, você vai ter um bloco já praticamente ajustado também, mas com o tamanho de gavetas maiores. Ó. Tá vendo que nós tínhamos selecionado ali tamanhos de gavetas maiores? Basta que você vá dando cliques aqui até acessar o tamanho do gaveteiro e faça redução. Então, por exemplo, eu quero o meu gavetão com 25 e na parte das gavetas aqui eu quero que a minha altura máxima seja 9. E aí ele já vai automaticamente ajustar para os vãos ali que você for utilizar. Lembrando que você pode vir ajustando ali conforme o teu projeto. Então, a parte de edição de medidas externas sempre vai ficar aqui também de forma externa para você não perder a configuração do bloco. E o restante você pode ir configurando na parte interna do teu bloco ali. A parte de gavetas iguais eu já expliquei lá naquele outro vídeo falando exclusivamente sobre os inferiores. E um detalhe maior seria esse aqui, ó, balcão gavetas editáveis, tá? Isso aqui é bem bacana, porque imagina que você quer fazer aqui um número sortido de gavetas, né, na altura ali, e você não quer ter nenhum tipo de trava. Então, é interessante que isso aqui realmente seja livre e você não tenha, por exemplo, um número de vãos definido. Então, imagina que você tenha lá 3 vãos definidos, né? Eu acho que fica muito ruim você especificar quantos vãos vai ter, porque se ele é editável, a ideia é você ter liberdade na edição dele. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui, ó? Desta forma que está aqui no meu visor, aqui, né, na minha tela, eu posso alterar aqui a altura. Então, vou colocar aqui a título de exemplo 1,20 m. E quando eu aplicar isso, ele ficou bem grande aqui. Ó. A ideia é primeiro trabalhar a parte externa e depois vir configurando a parte interna, tá? Então, imagina que eu queira, por exemplo,
né, entrando aqui no bloco, acessando aqui a parte das frentes aqui, ó, eu queira que na minha parte inferior eu tenha uma frente de gaveta ali, uma gaveta com tamanho reduzido. Então eu vou fazer o ajuste aqui, ó. A minha altura, eu vou trabalhar com a altura da gaveta que eu quero utilizar ali. Então, suponhamos que seja 25 centímetros. Então, vou colocar aqui, ó, 25. Você vai perceber que ele vai ajustar o tamanho da frente. Aqui eu tenho acesso também ao corpo da gaveta, selecionando aqui, ó, gaveteiro. E eu vou fazer o quê? Na parte de altura, eu vou vir e vou ajustar também. Se eu coloquei lá 25, vou colocar 25 também a título de exemplo. Ó, ele passou um pouco ali da altura da frente, não tem problema, tá? Posso utilizar a ferramenta de escala aqui, ó, e alinhar na minha frente de gaveta. Eu já vou ter ali praticamente ajustada a altura. Tá vendo que eu tenho 198, 134, aqui uma medida quebrada. Eu quero trabalhar com 18, por exemplo, essa parte interna. Então, coloquei ali com 18. E agora que entra a parte bacana de utilizar aqui desta forma, né? Aqui tá até como frentes 3. Eu vou remover isso aqui, vou deixar só como frentes. E qual que é a ideia aqui, ó? A ideia é você ter liberdade. Então, imagina que você queira trabalhar na parte de cima aqui, ó, um gavetão maior. Então, eu vou pegar aqui, ó, no canto aqui, ó, selecionando meu bloco. Vou fazer um mover copiando aqui, ó, seria M-Ctrl, né, que nós costumamos utilizar. E eu tenho uma referência aqui na parte de cima. Como eu trabalho com coxim, eu vou seguir exatamente essa referência e vou soltar aqui, ó. E eu quero que essa minha segunda gaveta, ela tenha não 25. Mas eu quero, por exemplo, duas gavetas que dê um total ali de 40. Então, eu vou colocar aqui 40. E aqui na quantidade de frentes, vou colocar duas. E aqui no folga entre as portas, como eu trabalho com coxinha, eu vou colocar 25. E aí você vai perceber esse tipo de coisa aqui, ó. Então, ele já adequou as minhas frentes. E agora o que eu vou fazer? Eu vou vir na parte interna, tá vendo aqui, ó? Na parte interna do meu gaveteiro e vou criar uma cópia. E vou trazer ele aqui, ó, na referência, no sentido da altura. Então, eu vou clicar aqui, ó. Posso fazer isso com um plugin, seria praticamente clicar. Mas eu quero fazer de uma forma bem didática, então eu vou fazer com M-Ctrl também, trazendo para cima aqui, ó. Até que você tenha o limite da altura lá, ó. Então eu vou trazendo para cima, travar o eixo aqui para facilitar para mim. Trouxe até a parte de cima ali, tá? E quando eu percebo que ele encostou ali na parte de cima, ó, tá vendo que ele encostou aqui, ó, na parte de cima, que é a minha referência. Eu vou descer, por exemplo, 1 centímetro. Isso aí você vai ter toda a liberdade de fazer conforme o teu uso lá, tá? Uma vez que você fez isso daqui, você vai utilizar a ferramenta de escala. Recomendo que você utilize a visão de raio-x. E aí você vai trazer até a parte de baixo aqui, ó, que seria da tua gaveta, né? Da frente de gaveta ali, ó. Trouxe até a parte de baixo. Ele está me dando uma altura do vão de 365. Vou recuar também 1 centímetro. Então, vou colocar 355. E vou subir ele aqui, ó, na altura, mais ou menos 1. Né? Posso travar o eixo aqui. Vou digitar 10. Vou dar um Enter. Então, ele já subiu ali 1 centímetro para que eu tenha esse trabalho aqui, ó. Então, eu tenho um vão aqui. Tenho um vão ali na parte de baixo, tá? E se eu observar aqui, ó, esse gaveteiro, ele é um gaveteiro só. Lembra que eu tenho duas frentes? Então, eu vou mudar aqui, ó. Gavetas 2. Dei um Enter. Ó, e ele fez a divisão ali das minhas gavetas. Ó que bacana. Então, eu já tenho os meus dois gaveteiros ali também. Esse em um tamanho, esse em outro, tá? Então, suponhamos que eu queira fazer um outro jogo de gavetas aqui. Dessa vez, num gavetão maior. Então, eu venho aqui a M, vou mover copiando de novo até a referência. Soltei aqui. Nesse aqui, eu quero colocar ele, por exemplo, com 40 mesmo. Não, vou até fazer um pouquinho menor para caber mais uma gaveta lá em cima. Então, vou colocar com 30. Nesse caso, uma frente só. Vou descer até aqui, ó, e vou dar um aplicar. Tá vendo que ele ficou como se fosse um gavetão ali na parte de cima, tá? E aí, mais uma vez, eu venho no meu gaveteiro interno. Venho aqui, ó, na minha referência. Dessa vez eu vou fazer com o plugin para vocês verem. Vou dar aqui, ó, posso vir nessa referência daqui, que acho que é até mais fácil. Vou dar um Ctrl aqui, clique, ó. Ele já trouxe até a parte alinhado ali. Posso vir com o M aqui, ó, com o eixo travado e descer 1 centímetro para facilitar ali, ó, a parte de visualização. E agora, aqui no número de gavetas, como é uma gaveta só, eu vou alterar para 1, dar um Enter aqui e vou utilizar a minha escala
para fazer o ajuste aqui, ó. Então, por exemplo, eu venho até o canto na parte inferior, ajustei aqui e eu quero diminuir 1 centímetro. Então, 265, 255 na altura do vão e vou subir aqui também, travando o eixo aqui 1 centímetro. Ele vai ficar mais ou menos dessa forma aqui, ó. Pode ver que eu já alinhei. Ficou bem bacana aqui essa parte da frente. Por último, eu vou fazer mais uma gaveta ali na parte de cima. Então eu venho aqui, alinho novamente ali. Desta vez na parte de cima eu vou alinhar aqui a visualização pela parte de cima do meu módulo, tá? Vou pegar mais uma vez o gaveteiro aqui. Vou fazer com plugin, vocês viram que é bem mais rápido, né? A parte de edição utilizando o plugin aqui. Então vou chegar bem próximo aqui, ó, na parte de cima. Lembrando que esse aqui, ó, eu tenho que respeitar a parte inferior do coxim. Então eu já vou vir aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo selecionar aqui essa linha. Ó, já trouxe ele aqui. Vou descer também 1 centímetro, travando o eixo aqui. 10. E aqui na parte de baixo, utilizar também a escala aqui na parte inferior do meu gaveteiro. Então eu venho aqui, alinhei na parte inferior. Quero tirar também 1 centímetro ali. Então, 17,5. Estava com 18,5. Vou mais uma vez subir 1 centímetro aqui com o eixo travado, tá? E aí o resultado que eu tenho basicamente é esse aqui que vocês estão vendo. Eu tenho um gaveteiro totalmente editável e com as gavetas já corretas, tá? Então, o que você precisaria fazer agora se fosse utilizar, por exemplo, um coxim ou uma cava 45. Então, nós vamos vir aqui, ó. Caso os vãos fossem iguais, eu tenho a opção na própria caixaria, vou até sair aqui, ó, para vocês visualizarem, ó, de quantidade de coxim. Então, na própria caixaria aqui, você conseguiria colocar uma quantidade de coxim e ele já automaticamente ficaria correto, tá? Nesse caso aqui, nós vamos utilizar um coxim só, que é esse da parte de cima, que já está, inclusive, configurado. E depois, os coxins externos, esses daqui que vão fazer esses vãos, eu vou colocar de forma externa. Então, vou pegar esse coxim aqui, ó, e vou alinhar aqui, ó, na parte interna, tá? Trouxe ele aqui alinhado na parte interna. Vou visualizar aqui, ó, como ele está sendo exibido. Ele vai ficar desta forma, tá? Dentro do projeto. E aí, caso você precise também fazer utilizando os avulsos, você consegue. Seria basicamente fazer isso aqui, ó. Adequar aqui, ó, as larguras nas quinas aqui. Não é nada complexo, mas mais fácil seria você fazer com o autoajuste, tá? O coxim que nós vamos mandar é o autoajuste. Mas, de qualquer forma, vou ocultar aqui a parte superior. Acabo não usando quando eu faço dessa forma aqui, ó. Vou colocar assim. Ó. Aqui ele ficou até invertido. Vou fazer uma rotação aqui, ó. E vou descer ele aqui, ó, de forma a alinhar essa parte aqui, ó. Precisa travar o eixo correto ali. Vou descer aqui 1 centímetro. Ó, desci 1 centímetro. Eu tenho o meu coxim já na posição. Agora eu posso vir trabalhando cópias aqui. Então eu pego na parte de baixo. Venho aqui. Posso travar o eixo para ficar mais fácil. Vou dar uma folga ali na parte de cima. Ó. Geralmente eu alinho na parte superior. Mais uma cópia. Trago aqui na parte de baixo. Travando o eixo ali, ó. Sempre pegando de referência a base ali da gaveta de cima, né? Da frente de gaveta de cima. E eu vou observando ali na parte de cima que ele está pegando a base certinho ali, ó, o alinhamento da base. Então, coloquei ali. Tenho já os meus coxins inseridos nos vãos que eu precisei ali da gaveta, tá? É bem bacana. Você pode vir fazendo uma adequação da gaveta, caso você precise, tanto na parte de posição quanto na parte de altura, se necessário. E o bacana é que se você for, por exemplo, utilizar uma cava, você pode vir aqui, ó, na parte de ocultar inferior, colocar um sim, dar um aplicar, ele vai ficar dessa forma. E o recuo da vista frontal, você pode zerar aqui, ó. Basicamente, ele já estaria pronto para a parte de cava, né? Profundidade total. Você pode, inclusive, colocar na mesma espessura da chapa e trazer ela aqui, ó, alinhado na parte frontal aqui, ó. Então, você já teria uma vista para utilizar a cava 45 no caso, bastando que você venha aqui na parte interna e adeque a questão da gaveta. Então, você pode fazer isso como? Usando aqui, ó, a parte aqui das etiquetas e ocultando portas e frentes.
Aí você vai ter acesso a toda a parte interna. Vou tirar da visão de raio-x para vocês observarem melhor. Ó, e acessando aqui, ó, o tamanho do gaveteiro, você pode vir fazendo a edição. Então eu venho aqui na altura, escolho aqui, ó, a minha quina aqui e basicamente já vou ter o meu gaveteiro pronto para esse tipo de trabalho. Então esse aqui já está praticamente pronto. Se você quiser, por exemplo, aumentar o vão entre as gavetas aqui, ó, como que seria esse procedimento? Eu tenho aqui, ó, espaçamento gavetas, ele está com 50, eu vou aumentar, por exemplo, para 60. Quando você faz o aumento ali do espaçamento de gavetas, ele fica mais longe. E aí você consegue vir adequando, tá? Outra coisa que você também consegue fazer é ajustar a altura, né? Se você perceber que aqui, ó, você tem um vão inferior muito grande e aqui ele está pegando na parte superior, você pode vir aqui na ferramenta de escala. Gosto sempre de trabalhar com a visão de raio-x para não ter esse tipo de problema. E aí você adequa aqui, ó, na parte de altura do vão, ó, você vai ajustando para o teu projeto ficar bem bacana ali, bem certinho, conforme você precisa utilizar. Ó. Então eu venho aqui, ó, essa altura do vão de 18, ficou muito próximo, quero menor. Ah, você vai adequando aqui, ó, 16, e vai fazendo os teus ajustes ali, né, conforme você precisar. Lembrando que a vantagem desse método é que realmente ele vai ficar 100% dinâmico, tá? Então não tem aquela questão de se preocupar com algum vão específico, né? Aqui você consegue realmente editar conforme você achar melhor, tá? Vou colocar tudo em coxinha aqui, que é o formato que eu mais costumo trabalhar, mas para mostrar para vocês, né? Uma coisa um pouco mais didática, mas basicamente é isso aqui que você vai fazer no teu dia a dia, né? Lembrando que é um caso bem raro, você tem que construir um gaveteiro, né, dessa forma, mas é totalmente funcional e como você está vendo aí, ó, você conseguiu criar um gaveteiro aqui, não com um, não com dois, mas com 4 vãos aqui de tamanhos diferentes ali, ó, e números de gaveta, tudo conforme você precisar ali, você consegue inserir no teu projeto um gaveteiro realmente editável, né? Totalmente editável ali. Lembrando que a parte de coxim, eu vou já mandar o coxim que tem o autoajuste, então ele vai alinhar já na parte da lateral aqui. E você vai ter a edição livre na altura. Mesma coisa aqui na parte das gavetas que já vão inseridas no módulo. E como eu mostrei para vocês, ele vai vir com uma gaveta e uma frente. E você consegue fazer cópias ali e deixar dessa forma o gaveteiro conforme você quer. E uma dica muito interessante também é que, por exemplo, imagine que aqui na parte de baixo você queira que as suas gavetas sejam mais rasas, né? Isso aí também é uma coisa que nós não temos quando é gavetas ali de 3 vãos. Então imagine aqui, por exemplo, nesse gaveteiro eu não quero a profundidade de 50, eu quero um gaveteiro mais raso aqui. Então eu vou colocar ele com 40. Olha lá, ó. Ele já fez o recuo na parte do fundo e esse outro gaveteiro aqui também eu quero ele com 40. Então você consegue ter essa liberdade de edição, ó, na parte de cima usar gavetas mais profundas e na parte de baixo usar gavetas aqui mais rasas. Isso aí dependendo do teu uso. Você pode, por exemplo, pegar só a segunda gaveta e recuar porque ia pegar numa parte hidráulica. Só a primeira gaveta, né? Ou só a última. Então, é para mostrar para vocês que isso aqui é completamente editável. Você consegue editar conforme a necessidade do teu projeto mesmo, deixando bem mais versátil o gaveteiro e, com certeza, ajudando bastante aí o pessoal que trabalha com essas medidas mais quebradas, né, com vários tipos de vão, beleza? Então isso era para falar sobre o gaveteiro editável e a opção também de 2 gavetas e um gavetão que já vão estar inseridas na nova biblioteca 2.0.